Boa tarde, gente. Tudo certo aí com vocês? Bom, meu nome Jorge dos Santos, tá? Eu sou psicólogo, eu sou analista do comportamento e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre saúde mental, beleza? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Vamos ver se eu acertei. É isso mesmo. Bom, esse é o conceito de saúde e a partir desse conceito que eu vou embasar a minha palestra, tá? Conceito de saúde pela Organização Mundial da Saúde. Conceito de saúde é o bem-estar do sujeito total, né? O bem-estar físico, psíquico e social. Se esse sujeito tem um bem-estar físico, mas não tem um bem-estar psíquico, vamos entender o que está acontecendo. Ele não está saudável. Se ele tem um bem-estar psíquico, mas não tem um bem-estar físico, vamos ver o que está acontecendo. E o bem-estar social, porque a gente vive em sociedade, beleza? Então a palestra vai ser embasada nisso. Opa. Tá rolando? Tá. Isso. Beleza? Rolou? Aí a setinha, aí é o botãozinho aqui, né? Muito bem. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Eu costumo começar a palestra sempre com essa provocação. As pessoas negligenciam a saúde, a própria saúde. E o que é negligenciar? Não, depois eu resolvo, depois eu deixo para lá, depois eu vou ver o que está acontecendo. As pessoas não querem se tratar, ou as pessoas não têm consciência do que está acontecendo com elas, principalmente quando a gente está falando em termos psíquicos. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que está acontecendo, e aí por isso que não procura a psicologia, a terapia, porque ela não tem consciência. E hoje a gente vai entender, né? A gente vai ter essa consciência, beleza? Ó, não possuem consciência da falta de saúde, como eu acabei de falar. Vamos lá. Essas aqui são as perguntas que eu sempre faço para vocês, tá? Deixa eu ver, eu acho que são todas que estão aqui. Beleza, essas perguntinhas são de sim ou não. E agora a gente vai entender se vocês de fato negligenciam a própria saúde ou muitas vezes a pessoa não tem consciência que está mal, sabe? Você tem dores de cabeça frequente? Sim ou não, não precisa responder para mim, internamente, tá? Dorme mal? Assusta-se com facilidade? Tem tremores nas mãos? Sente-se nervoso, tenso ou preocupado? Tem dificuldade de pensar com clareza? Né? Deixa eu ver, o que mais? Tem perdido o interesse pelas coisas? Se cansa com facilidade? Se for sim, para a maioria dessas perguntas, então sim, a gente precisa de um auxílio. Veja, lá eu quero deixar claro, e aí eu sempre vou em todas as garagens de transporte coletivo, eu sempre falo a mesma coisa. A gente sempre acha que psicólogo é coisa para doido, né? A maioria das pessoas. E aí sempre quando eu faço essa palestra com os motoristas, aí eu sempre pergunto, todo mundo sabe que psicólogo é coisa de... Aí eles, doido. Aí eu falo, mas hoje a gente vai entender que não é. Por exemplo, no meu consultório, já passou pessoas que já passaram em 2 concursos públicos, 2 ou mais, e queria saber qual dos concursos que ia seguir a carreira. Isso é coisa de doido? Eu já tive no meu consultório pessoas que queriam aprender a vender mais. Tudo isso que a gente está... principalmente essas 2 coisas que eu acabei de falar com vocês, estão na seara do comportamento. E a psicologia é a ciência do comportamento. Então a gente precisa entender qual é o melhor comportamento, qual que é a melhor decisão que o sujeito precisa tomar para si, para fazer as escolhas dele, para se comportar da melhor maneira possível. E isso, é claro, precisa de um psicólogo, de um auxílio. Mas e aquela pessoa que tem problema psíquico,
que eu costumo dizer assim, que é uma patologia de o esquizofrênico, por exemplo, que vê pessoas que ninguém vê ou ouve determinadas vozes, né? Que é esqueci o nome técnico, enfim. Mas o esquizofrênico, que vê pessoas que ninguém vê, que coloca uma realidade ali, que ninguém está vendo, ele também precisa de psicólogo. Assim como pessoas que querem aumentar a sua produtividade, aumentar o seu desempenho dentro da sua atividade laboral. Entende? Então a psicologia é para quem se comporta, é para quem se relaciona. Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, esse gráfico aqui é um gráfico que inclusive eu fiz um levantamento agora, final do ano de 2023. Eu sempre faço esse levantamento dentro dos meus relatórios para saber quais são os CDFs que eu mais atendi. Eu sempre faço esse balanceamento. E agora, em 2023, eu fiz o balanceamento que não foi diferente desse gráfico, né? 70% das pessoas que passam por mim, o CDF é de transtorno de ansiedade. 23% das pessoas que passam por mim é transtorno depressivo e 7% por uso abusivo de álcool e outras drogas. O que a gente está falando aqui? A gente está falando que no Brasil nós somos o país mais ansioso do mundo. O continente americano, o continente latino-americano é o continente mais ansioso que tem. E só o Brasil é mais ansioso do que todo o continente. Só para vocês terem uma ideia. E, dentro dos meus relatórios, né, isso aqui se desenha perfeitamente. 70% das pessoas que passam por mim têm transtorno de ansiedade. Passaram por conta de ansiedade. Então, por causa disso, eu vou falar um pouco sobre ansiedade, sobre depressão e sobre uso abusivo de álcool e outras drogas, tá? Estão entendendo até aqui? Não, tô vendo a carinha mais ou menos de sono da galera, mas tá entendendo, né? Beleza? Massa. Então, vamos mais. Primeiro, o que é ansiedade? É um sentimento ruim de medo, apreensão, percebendo tensão e desconforto derivado de antecipação, e aí grifem isso, tá? Antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho. Sempre a gente está falando, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de antecipar algo. A gente sempre está tentando antecipar. São pensamentos futurísticos. Você está no presente, seu pensamento está 3, 4, 5 vezes à frente. E aí vem um bocado de pensamento confuso invadindo a cabeça, né? Que são os pensamentos ansiosos. E essa que realmente é a função da ansiedade, tá, pessoal? A função do transtorno de ansiedade. Tá? É sempre uma tentativa de antecipação do perigo. A ansiedade, ela é primordial para a gente. Ela é primordial, ela é absolutamente natural. Veio junto com a evolução humana, tá? Por quê? Porque, veja, quando o sujeito está num momento de luta ou de fuga, aí o sujeito tem aquele grau de ansiedade muito grande. E o que é esse grau de ansiedade muito grande? É quando o cérebro ele joga o sangue não mais para a cabeça. Você não está mais pensando, mas o cérebro ele joga o sangue todinho para as extremidades do corpo. Exatamente porque dispara o sistema nervoso simpático, que é o objetivo de luta ou fuga. Entende? Então, quando coloca o sangue para as extremidades do corpo, meu irmão, é para você lutar. Se tiver um assalto acontecendo, você luta. Às vezes o cara te dá um tiro e você nem sentiu. Por quê? É a própria ansiedade ali. E aí vem o hormônio da adrenalina, né? Jogado em você. Veja, o sangue está para as extremidades do corpo. Nesse momento você não raciocina direito. Não tem sangue para jorrar no cérebro. O sangue está todinho para as extremidades. Né? Tem muita gente que, quando
fugiu, ou de um ladrão, de um assalto, sei lá, de uma situação de perigo, correu léguas. Depois, quando para lá na frente, pensa assim, caramba, eu nem sabia que eu poderia correr tanto assim. E aí, quando vê, correu, aquilo tudo. Quer dizer, isso é o fruto do quê? Ansiedade. Então ela é primordial pra gente, sabe? O sangue realmente, ele vai para as extremidades do corpo para você fazer coisas que você nunca fez na sua vida. Você vai ter força naquele momento que você não tem no seu estado normal. Então, a ansiedade nesse momento, ela é muito bem utilizada. E quando existe uma ansiedade, um tipo de ansiedade, que eu já atendi muito na clínica, que é o seguinte, que é o mesmo processo que eu estou falando para vocês, o sangue vai jogando para as extremidades do corpo, o cara simplesmente, o motorista, simplesmente ele para o ônibus, abre a porta do ônibus e sai correndo. Vai para onde? Ninguém sabe. Tá correndo de quê? Ninguém sabe. Eu pergunto isso para ele. Mas você correu por quê? Você estava fugindo de quê? Não sei, doutor. Eu só sei que eu corri. Do nada, o sistema nervoso simpático dele disparou. E por que que o sistema nervoso dele disparou do nada? São os pensamentos futurísticos. Esses pensamentos. O cara nem estava lá. Vai vindo um monte de pensamento, um monte de coisa, um monte de coisa. Pá! Sistema nervoso simpático atuando. Quando o sistema nervoso simpático atuou, o que acontece? Por que que atuou? Primeiro sintoma, respiração curta. Na hora que a respiração fica curta, o que o coração entende? Que precisa né? Disparar. Para quê? Para poder jogar sangue. Só que vai jogar sangue aonde? Como eu falei, para as extremidades do corpo. O cérebro está sem oxigenação nesse momento, quando a sua respiração fica curta. Aí, nesse momento da ansiedade, o que eu falo para a pessoa fazer? Para a pessoa oxigenar o cérebro de forma manual. E como seria isso? A pessoa inspira por 4 vezes, prende por 6 e solta por 8. Não adiantou? Faz de novo. Inspira por 4 segundos, eu falei 4 vezes. Inspira por 4 segundos, prende por 6 e solta por 8. Vocês contam na cabeça. Não adiantou? Faz de novo, faz de novo. O que vai acontecer? O cérebro vai começar a ser oxigenado. Aí o coração vai entender o seguinte, que não precisa ficar batendo para poder levar sangue, porque você já está oxigenando o cérebro. E aí o coração entende que não precisa bater daquele jeito e vai ficando tudo numa boa e você vai, né, voltando ao normal. E aí o sistema nervoso simpático ele deixa de disparar. Perceberam como é que é essa questão fisiológica que eu estou falando para vocês? Vê um monte de pensamento confuso, pensamento futurístico e tudo mais. Deu a crise de ansiedade. O que a gente pode controlar? O comportamento, mais uma vez. E aí a psicologia comportamental. Qual o comportamento? Nesse momento é o comportamento de respirar. Para você mesmo oxigenar o seu cérebro. Sacou? É assim que ocorre o processo de ansiedade. Beleza? Ó, precisa se analisar a relação funcional. Como eu falei, a ansiedade tem a função de luta ou de fuga, né? A ansiedade, e aí a gente precisa entender o seguinte, que o processo de ansiedade ela não antecipa absolutamente nada, porque a gente acha que vai antecipar, né? Vem vários pensamentos, pô, eu preciso pensar nisso, eu preciso antecipar o futuro. Não, você não vai antecipar o futuro. A única coisa que você faz, o único controle que a gente tem na nossa vida é sobre os nossos comportamentos. E só. Que comportamento é esse? Comportamento de ir, de vir, de sentar, de levantar, de falar, de se calar. Isso a gente consegue controlar. Nem pensamento a gente controla. Que dirá o ambiente, que dirá o comportamento dos outros. Percebam. A única coisa que eu posso controlar nessa vida são os meus comportamentos. E absolutamente mais nada. Entende? Então, pior, quando vocês estão
com crise de ansiedade, o que eu falei para controlar? O comportamento de respirar. Porque a única coisa que a gente pode controlar são os nossos comportamentos. Eu quero que vocês saiam daqui com esse pensamento, tá? A única coisa que a gente pode controlar nessa vida são só os nossos comportamentos. Beleza? A ansiedade, quando não está dentro da sua função, ela serve para uma coisa, gastar energia. E sabe aquela pessoa que acha que vai conseguir antecipar o futuro? Com aqueles pensamentos. Não, eu preciso antecipar, eu preciso pagar isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu preciso... O que ela está fazendo? Vou te falar. Ela está apenas gastando, por isso que tem uma lâmpada aqui, ó. Ela está apenas gastando energia. Ela está gastando a sua energia. E energia mesmo. Por que energia? Porque o cérebro, ele é formado, primeiro, para quando a gente faz qualquer movimento, quando a gente pensa, enfim, isso são o quê? Sinapses elétricas que em algum momento se transformam em químicas. Elétricas, eletricidade, energia. É muito gasto de energia que esses pensamentos ficam fazendo na cabeça da gente. E aí o que acontece com a gente? Pô, aí o camarada tá o dia todo cansado, né? Ele passa o dia todo cansado. Ele anda, ele faz tudo, ele faz o trabalho dele, ele chega em casa, mas toda hora ele fala, cara, esse cansaço não sai de mim. Eu estou o tempo todo cansado. Mas é claro, é muita energia, é muito pensamento, é muita coisa que você está, ó, o processo é interno, veja, não é externo. E aí o cara está o tempo todo cansado, com a energia lá embaixo. E aí quando ele vai dormir, ele consegue? Não. Ele passa o dia todo com sono, mas quando vai para dormir, consegue dormir? Não. Está tudo desregulado, velho. Está tudo desregulado. Esse que é o processo de ansiedade. Então, quando ela não está na sua função, é apenas gasto de energia. Não tem antecipação de absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu lembro da minha mãe, quando ela teve, assim, houve um pequeno acidente de carro, meu padrasto estava dirigindo, e aí tinha um carro, eu acho, enfim. Meu padrasto se chocou com esse carro, e minha mãe estava no banco do carona. Minha mãe, ela tinha um costume de fazer o seguinte: todas as vezes quando ela entra no carro, olha a ansiedade, olha o processo de ansiedade, né? Aí meu padrasto está dirigindo, ou qualquer outra pessoa está dirigindo, ela está aqui no carro, de repente ela... e freia. Qualquer coisa, ou quebra-mola, um outro carro na frente, um outro ali, ela... Ai, eita, ó o carro, ó o carro. Tá, a gente tá vendo, eu tô vendo o carro, só tô dirigindo. O tempo todo assim, ó o processo de tentar antecipar. Olha onde é que eu quero chegar. Aí beleza. No momento que rolou mesmo uma batida, né? Foi uma batida tranquila, graças a Deus, não houve piores coisas, mas o que ela fez? Na hora da batida, que o carro se chocou, né? Com o outro, ela pegou aqui naquele, como é que é o nome? No freio de mão, exatamente. Ela pegou no freio de mão aqui e pegou aqui em cima. Na hora que ela fez isso aqui, ó como é que a ansiedade, ela sempre fica fora da tua função. Na hora que ela fez isso aqui, ela pá, deslocou o dedo. Geralmente, pessoas, quando vai acontecer um acidente, o que a gente faz? Instintivamente, a gente fecha os pontos vitais. A ansiedade fez ela não fechar os pontos vitais. O máximo que uma pessoa faz é isso aqui, ó. Vai bater, eita. A pessoa que está relaxada, ela consegue se comportar muito melhor num acidente do que uma pessoa que toda hora está pensando sobre aquilo. Porque é tanto gasto de energia, mas tanto gasto que você não sabe se comportar. Aí sabe o que a ansiedade faz com as pessoas? Paralisa. Aí no momento que você precisa agir, você não age, você fica paralisado. O que eu estou falando está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido? Sim ou não? Sim. Massa. Estou perguntando para ver se vocês estão me acompanhando, se estão acompanhando a linha de raciocínio. Beleza? Entendeu? Tá? Alguém pode tirar algumas fotos enquanto eu vou falando aqui, por gentileza,
e daqui a pouco... Aí você me passa? Já sendo várias tiradas. Ah, já tá sendo várias, né? E aí depois você me passa, tá? Valeu, obrigado. Beleza, pessoal. É isso. Tá? Ansiedade gera deficiência cognitiva. O corpo fica em constante estado de alerta e isso gasta muita energia. O sujeito fica muito cansado. É o tempo todo cansado. É como eu falei para vocês, é o tempo todo por causa do gasto de energia que faz aqui na cabeça, no cérebro, tá? Vamos mais. Funcionamento, isso aqui eu já falei com vocês. Sistema nervoso simpático atuando, batimentos cardíacos aceleram e tal, causando a respiração curta, o cérebro fica com pouca oxigenação. E o que, que a gente precisa no momento de ansiedade? A gente precisa oxigenar o cérebro, só isso. Essa parte que você está falando aí dos batimentos cardíacos, que eles ficam a mil, Aham. né? Sim. Chega até como se fosse simulando um infarto. A pessoa acha que vai morrer. A pessoa acha que, exatamente, ela acha que vai morrer. É uma sensação de verdade, de morte. Tanto é que quem está tendo crise de ansiedade vai correndo para o hospital. Vem ambulância pegar a pessoa. Eu. Pois é, Para 3 vezes na emergência. por causa disso, por causa de crise de ansiedade. No hospital, no outro dia, a chefe geral da enfermagem me chamou no canto e falou: seu problema não é infarto, seu problema não é esse, seu problema é a sua cabeça. Exato. Procura um psiquiatra. Perfeito. E foi. Você Perfeito. está falando aí, foi o que ele falou para não fazer. Quando der a crise, é para mim respirar, segurar, né? Isso, exatamente. De novo até Exatamente. Porque você vai controlando o seu cérebro, não é de forma automática, você que vai controlando, né? Que eu costumo falar, é no manual mesmo, de forma manual. A fadiga é tanta, depois você vai conseguir controlar até a sua fadiga. É, exatamente. Porque, cara, quando a sua respiração fica curta, não adianta, os batimentos aceleram. Por exemplo, vocês já viram lutador de UFC. Eles fazem um tipo de respiração ao contrário. Pra quê? Para acelerar o batimento cardíaco, para ele ficar no estado de alerta. Para bobear mais sangue, perfeito. Aí o que acontece? Antes dele entrar na luta principal, o técnico fala para ele: agora, vamos fazer a respiração. E qual a respiração? É normal? Não. O atleta fica assim, ó. Até o coração, bu, 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 bu. Pra quê? Pro cara, ó, entrar atento. Vocês estão entendendo como é que é o processo? Isso é interessantíssimo, como funciona o nosso corpo. Ainda tem a questão fisiológica, né? Porque o nosso corpo é química, então toda a nossa reação cerebral gera algumas químicas que isso também é distribuído para o corpo. Perfeito. E ainda tem essa questão, além da saúde mental, tem o restante do corpo também que sente toda essa química produzida no cérebro. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu tive acesso a uma pesquisa que fala que aqueles atletas que mais se contundem dentro de, ou treinando, pode ser luta, pode ser futebol, pode ser vôlei, pode ser qualquer coisa. Aqueles atletas que mais se contundem é por causa de um estado ruim psicológico. Às vezes está sentindo muita falta da família. Aí o que acontece? É simples o processo. Pô, não estou com a cabeça no treino, estou com a cabeça em outro lugar. Não está prestando tanta atenção. Aí vai chutar uma bola, vai fazer qualquer coisa, torce o pé. Porque não está ali. Ele não está ali, ele não está com a cabeça ali. Então é muito mais fácil esse sujeito que está com problema psicológico se contundir, por isso que é necessário ter um psicólogo com atletas, do que em qualquer outro momento. Se ele estiver bem, a probabilidade dele se contundir é mínima. Olha só, para vocês terem uma noção. Por quê? Porque ele tem um processo de automapeamento do corpo muito grande. Então ele não vai se contundir. Entende? Beleza? Vamos lá. Vamos falar agora um pouco sobre depressão. São aquelas três, se lembra, né? Transtorno de ansiedade, depressão e... Perfeito, vocês estão atentos, muito bem. Vamos lá, depressão. Transtorno de humor marcado pela sensação persistente de tristeza, perda de interesse, alterações no sono e no apetite. Cara, alguém pode pegar mais um pouquinho de água para mim, por gentileza? Isso, pegue aí, meu velho.
por gentileza. Dessa garrafa aí. Deixa eu deixar na mesa aí. Isso. Que aí eu fico falando e a boca vai secando toda hora e eu fico falando e tal. Valeu. Eu já tenho um copinho aqui. Pessoal, depressão não é nada mais, nada menos. Não, beleza. Eu vou falar isso daqui a pouco. Primeiro eu vou falar o seguinte, que as pessoas acham que as pessoas que têm depressão é frescura. Pô, a pessoa tem 2 olhos como eu, tem uma boca, tem 2 pernas, 2 braços, igualzinho a eu. Igualzinho. Por que essa pessoa não se mexe? Por que ela não vai fazer as coisas dela? Simples. Simples. Aí, aonde eu recorro? Aí a gente vai para a neuropsicologia, a neurociência, na verdade, que tem 2 propriedades do cérebro, 2 hormônios lá no cérebro, que são responsáveis por a gente levantar, dar bom dia para as pessoas, conversar com as pessoas, que é serotonina e dopamina. Então a pessoa que está com depressão, ela tem deficiência de serotonina e dopamina. Ela está produzindo pouco ou nenhuma. Eu já tive paciente que chegou assim para mim e falou, doutor, quando eu falo para as pessoas que eu não consigo levantar da cama para tomar banho, ninguém acredita. E é verdade. A pessoa não tem motivação. Serotonina e dopamina te dá motivação para você levantar, para você fazer alguma coisa. Mas sem serotonina e sem dopamina, produzido pouco ou nenhum hormônio de serotonina e dopamina, você não consegue agir. Você não consegue fazer absolutamente nada. Não adianta. Não adianta. Essa pessoa não vai sair do lugar. É como se essa pessoa não tivesse uma perna. É hormônio dentro do cérebro. E isso, muitas vezes, pessoal, é hereditário. Sabia? Passa de pai para filho. Tem determinadas famílias que já a natureza delas já produz pouca serotonina, pouca dopamina. E eu acredito que vocês já devem ter conhecido pessoas que têm famílias, que tem pessoas, mais de uma pessoa na família que é depressiva, que tem depressão, que não consegue se movimentar. Mais de uma pessoa dentro de uma família. Por quê? Porque é hereditário. Muitas vezes. Aí como é que você vê o mundo? Eu costumo dizer que a pessoa que está em depressão, ela costuma ver o mundo em preto e branco. Né? Nada faz sentido, tudo é muito ruim. Tudo ela só vê a pior coisa. Se você falar assim, ó, ganhei 1 milhão na Mega Sena. Aí a pessoa fala assim, mas também jogando todo dia, né? Aí não tem como, uma hora vai ganhar mesmo. Sempre vendo a coisa pior. Sabe? Ah, não, eu tô feliz demais no meu casamento. Vamos ver se vai dar certo, até quando que vai sair. Sempre, cara, a vida é isso. O copo é sempre na metade. Você interpreta ele meio vazio ou você interpreta ele meio cheio. Vai da pessoa. E a pessoa... E, cara, para essas pessoas é muito difícil interpretar ele meio cheio. Elas sempre interpretam o copo meio vazio. Porque não tem serotonina, não tem dopamina. Elas sempre estão vendo o pior lado da vida. Não tem satisfação, nada. Exatamente. Não tem. E aí o que eu faço? Como eu falei, a única coisa que a gente pode controlar nessa vida são só os nossos comportamentos. Perfeito. Comportamento de ir, divide, conversar, de se calar e tudo mais. Então, quando uma pessoa dessa chega no meu consultório, o que eu vou controlar com ela? O comportamento dela. Simples. Então, eu peço para ela fazer determinados... Aí, dependendo de cada pessoa, aí eu coloco o quê? Exercícios para essa pessoa fazer. Não é malhar, não é academia, não é isso. Mas é determinados exercícios que vão ativar serotonina e dopamina. De forma, como eu digo, manual. Né? A pessoa mesmo tem que ir lá fazer para poder fazer. Ou seja, são atividades prazerosas que eu peço para a pessoa fazer. Se a pessoa está com depressão, a primeira coisa que... A pessoa chega com diagnóstico depressivo para mim. A primeira coisa que eu penso é, antes de conhecer a pessoa, como eu vou colocar atividades prazerosas na vida dela.
Aí beleza, já estou com esse meu pensamento. Quando ela chega, eu faço uma anamnese. O que é a anamnese? Perguntar várias coisas dela, várias coisas do dia, histórico da família, tudo. Para eu poder analisar uma pessoa, dentro da psicologia comportamental, eu preciso entender o quadro referencial dessa pessoa, que são 3 coisas. O contexto histórico dela, o ambiente que essa pessoa vive e os repertórios comportamentais que essa pessoa aprendeu a ter durante a vida. A partir desses 3 juntos, aí sim eu consigo analisar uma pessoa. Tá? E aí a ciência do comportamento ela está aí para controlar e prever comportamentos. Quando eu analiso, aí sim eu consigo controlar e prever comportamentos dessas pessoas. Eu coloco exercícios para ativar níveis de serotonina, níveis de dopamina nessa pessoa. Beleza? Uma pergunta. A depressão está relacionada à falta de vitamina no organismo? Tá, também. Muitas vezes existem famílias que já veio com alguma falta de vitamina. Eu ouvi dizer que a B12 é muito importante. A B12 é importantíssima. Vitamina C. Vitamina C. Olha, eu costumo dizer que é um coluio, sabe, de vitaminas. Não tem uma única vitamina simplesmente responsável por aquilo. Mas a falta de vitamina, qualquer que seja ela, é primordial para o nosso funcionamento. Inclusive para a gente ter ansiedade, para a gente ter depressão, né? Isso também está intrínseco. Vamos lá. Quantidade baixa é o que eu estava explicando para vocês. Quantidade baixa de dopamina, de serotonina, sabe? O cérebro aprende, ele começa a aprender a produzir pouca ou nenhuma dopamina por causa de um outro processo que está no cérebro, que não cabe eu falar nesse momento, para não confundir vocês. Vamos lá. Agora a gente vai para o último. Uso abusivo de álcool e outras drogas. Antes, deu para entender aquele processo todo de depressão? O porquê que a pessoa fica de depressão? Entende que não é um processo de frescura, como as pessoas falam. É um movimento, é uma falta realmente de hormônio, e isso pode dar tanto em homem, quanto em mulher, quanto em criança, quanto em idoso, em todo mundo. Falta de serotonina e dopamina. Tá? Muitas vezes um processo de luto, vamos supor, as pessoas acham que luto é só a morte de alguém, o falecimento de alguém. Mas não. Quando você termina um relacionamento, um namoro, isso é um processo de luto. É uma perda, perfeito. É uma perda. E aí, quando você tem uma perda, você tem um processo de luto ali. E aí você fica um tempo de luto. Mas o luto é doença? Não. Inclusive, o luto, ele é previsto. Ele dura, em média, e aí é uma informação para vocês avaliarem, tá interessante isso. O luto, ele dura em média 1 ano. Se o luto de uma pessoa estiver durando mais de 1 ano, aí a gente tem um problema. A gente tem que entender o que está acontecendo com essa pessoa. Tem que analisar o quadro referencial que eu falei para vocês. Entende? Mas até 1 ano, a pessoa está mal, está triste. É natural, gente. O que a gente faz? A gente vai caminhando junto com essa pessoa. Muitas vezes, eu, enquanto psicólogo, nesse momento, não tem nada o que eu possa fazer a não ser ter uma boa conversa para ajudar essa pessoa a elaborar o processo de luto. É primordial essa ajuda para a elaboração do processo de luto. Mas nesse momento, é só isso que a gente pode fazer. Entende? E aí a pessoa vai elaborando. Às vezes a pessoa consegue elaborar em 6 meses, às vezes em 3, às vezes em 7, às vezes menos. Às vezes em 1 semana a pessoa já está com outro. Já tá bem. E bem. Sacou? Vai até embora, né? Entendeu, pessoal? É isso. Mas o processo de luto dura em média 1 ano. Se durar mais do que isso, a gente tem que entender o que está acontecendo. Tá? Vamos lá. Uso abusivo de álcool e outras drogas. Olha aí, todas as danadas aí. Todas as danadas. E aí eu pergunto para vocês.
O que todas elas têm em comum? Prazer. Ó, gostei. É por aí. Prazer. Não, vou até... Olha lá. Olha só, no cérebro, elas liberam muita dopamina. Perfeito. Dopamina e serotonina, nada mais do que o prazer. Todas elas, todas as drogas, tá? Principalmente a cocaína. Na hora que a pessoa cheira uma carreira, logo ali na hora, pá, cheirou, né? Segundos depois, já tem uma grande quantidade de serotonina e dopamina no cérebro. Dura a noite toda? Não. Por isso que quem cheira fica cheirando a noite toda. Aí cheira, aí vai perdendo a validade, O cara, ixi, deixa eu fazer uma nova carreira aqui, deixa eu cheirar de novo. Aí vem uma nova quantidade de serotonina e dopamina para o cérebro. E o que acontece com esse sujeito? É interessante isso, cara, a cocaína especial. É interessante, sabe por quê? Porque o sujeito ele fica benzaço com a cocaína, ele fica muito bem. Sério, ele fica bem pra caramba, aí beleza. Aí ele passa a noite todinha cheirando, uma noite toda. No outro dia, o que acontece com o cérebro? A gente está falando da parte da neurociência, tá? O que acontece com o cérebro? O cérebro ele fala assim para o sujeito. Ah, não. Ontem você jogou muita serotonina, muita dopamina no cérebro. Agora hoje eu preciso descansar um pouco, porque foi uma produção exacerbada. Então o cérebro fala isso. Eu preciso descansar um pouco. É aonde o sujeito não produz serotonina e dopamina, que é o outro dia. É aonde vem a tal da ressaca moral. E a gente acabou de conversar sobre serotonina e dopamina. Quem produz pouco ou nenhuma. Então esse sujeito acaba de experimentar o quê? A depressão. E a depressão é você experienciar também o suicídio. Porque muitas vezes vem isso na sua cabeça. Cara, vou me matar. Por quê? Porque nessa hora você lembra que você é tudo de ruim. Você pensa, porra, por que eu fiz isso? Nossa, velho, olha só o estado deplorável que eu me encontro. Não, eu sou um merda mesmo. Eu sou tudo de ruim mesmo. Eu não consigo fazer nada de bom nessa vida. Aí o sujeito fica calado, fica pensativo. Fica, cara, se eu acabar com minha vida, ninguém vai sentir falta. Isso acontece no outro dia, tá, gente? Depois de uma grande quantidade de cocaína. O cara cheirou. Eu tô falando isso de uma pessoa que faz uso abusivo, tá? E aí o que acontece com essa pessoa que faz uso abusivo? Para ela não estar em encontro com a depressão no dia anterior, no dia posterior, o que ela vai fazer? Vai cheirar de novo. Para produzir mais serotonina e dopamina. Aí sabe o que o cérebro aprende? A produzir pouco. O cérebro aprende. Por quê? Porque a gente tem um processo no cérebro que se chama neuroplasticidade cerebral. O que é a neuroplasticidade cerebral? É a capacidade que o sujeito tem de se adaptar às coisas que acontecem. Então o cérebro ele vai se adaptar àquela sua vida. Então, se você cheira todo dia, o cérebro vai falar assim, já que ele vai colocar alguma substância que ativa a serotonina e dopamina, eu não vou mais me preocupar em produzir serotonina e produzir dopamina. Eu vou parar de produzir e vou fazer outras coisas. Porque um princípio que funciona no comportamento humano é o princípio da economia de energia. Ponto. A gente aprendeu aos longos dos tempos, desde os primórdios, tá, gente? A gente aprendeu sempre estar economizando energia. Por isso também da procrastinação. Olha como é que tudo está fazendo sentido. Por isso também que as pessoas falam, eu procrastino demais. E se eu falar que procrastinar é um processo natural do ser humano? Por quê? Para economizar energia. O tempo todo você está economizando. Por quê? A gente aprendeu isso lá atrás, com os nossos primórdios.
para quando acontece algum evento emergencial, você tá com toda a tua energia. Ou para você fugir, ou para você lutar, ou para você fazer alguma coisa. Por isso que o nosso funcionamento é sempre pelo princípio da economia de energia. O cérebro é a mesma coisa. Por isso da neuroplasticidade, que é a capacidade que a gente tem de se adaptar. Eu estou falando muita coisa aqui, técnica, mas vocês estão entendendo? Sim. Dá para entender, pessoal? Eu quero que todo mundo saia daqui psicólogo praticamente. Entende? Então, beleza. É isso que acontece com o cérebro, tá? Aí o cérebro aprende a produzir pouco ou nenhuma dopamina e serotonina. Aí ele vai ficar sempre dependente da cocaína. O tempo todo. O cérebro sempre vai depender daquela substância. Pode falar. Tipo assim, volta a pensar. Às vezes quando as pessoas estão nesse estado, né, cheirado, ela começa a morder a boca. Perfeito, né? perfeito. A pupila começa a Isso, dilatar, né? isso. Esses são sintomas que você consegue perceber Perfeito. que a pessoa está cheirada. Exatamente. Do mesmo jeito a maconha, você consegue perceber que ela está usando todos os olhos ficam vermelhos, né? Exatamente. São categorias de drogas diferentes, inclusive. A maconha é a mesma, ela está categorizada assim como o álcool, sabia? Que são drogas que a gente chama de drogas depressoras. Por quê? Porque o sujeito fica mal? Não, não é por causa disso. Drogas depressoras porque a pessoa fica mais lenta. Quando você usa álcool, os seus reflexos ficam mais lentos. Você fica, né, meio abobado, assim, os seus reflexos. A maconha é a mesma coisa. Então, por causa desse efeito, aí ela está categorizada como droga depressora, porque deprime os seus comportamentos. Deixa você mais devagar. A maconha não, a cocaína não. Já acelera o cara. Eu consigo o mundo agora. Tô conseguindo, eu consigo pegar quem eu quiser agora. Tô cheiradão, tô bonitão. É aí é que vem a autoestima. É aí é que o cara tá afim de alguém, tá afim de uma menina e tal, aí é que ele vai. É nesse momento. Tem nada a perder, eu sou muito doido. A galera aí que se identificou. Aí ele chega, leva um fone e entra em depressão. Nada! Se ele tá cheirado, ele fala, arrumo outra. Quero nem saber. A depressão é no outro dia, quando ele lembra dos 7 nãos que ele teve durante a noite. Aí ele fala, porra, mas eu fui um merda, meu irmão. Entendeu? Eu não consigo nem uma menininha pra mim. Nossa, mas eu sou a pior pessoa do mundo. Isso é depois. Isso é no outro dia. Nesse dia é só coisa boa. Até o não é bom. Até o não instiga ele a ir em outra. Insistir, ele tira a lábia de não sei da onde. Por que que eu falei pra ele que, quando ele falou que fez uso da primeira vez, que não foi legal? É o mesmo princípio, porque é uma droga, certo? Os fármacos manipulados na indústria farmacêutica também é uma droga. Por exemplo, quando você vai tomar um remédio psiquiátrico, o medicamento psiquiátrico, muitas vezes, as primeiras dosagens não vai fazer bem. Não vai fazer bem. Por quê? Por causa da neuroplasticidade cerebral. O cérebro precisa se adaptar àquela medicação, assim como o cérebro precisaria se adaptar à droga. Por isso é que eu sempre faço uma provocação, que é usar a primeira vez qualquer tipo de droga vicia? Não. Não vicia, porque todo tipo de droga, ela pode ser a melhor droga que tem, o cérebro precisa se acostumar com ela, se adaptar. O que faz você usar novamente? E novamente, é pela própria droga em si? Não, é o contato com os amigos. Fechou. Essa é a conta. Não tem o que dizer. É isso, tá? Contato com os amigos que faz você, né, usar outras vezes. Qualquer droga, bebida, mesma coisa. Primeira vez você vai beber. Primeira vez você bebeu cachaça na vida. Cara, não é todinho. Não é todinho.
Você vai beber, aquele trem vai queimar aqui tudo, que a primeira vez você vai querer botar os bofos pra fora e no outro dia você fala, nunca mais eu bebo. E o que faz você voltar a beber? Se não é os amigos, você frouxo, rapaz, bora comigo. Ué, aí tu vai. Quando você bebe, aí o cara até fala, aí sim, eu pago até outra pra você. Paga até outra, bora. Entendeu, pessoal? Só que aí a gente tem que entender a função do uso abusivo do álcool e outras drogas. Todo comportamento de usar a droga compulsivamente tem uma função. E é isso que eu vou entender na clínica. É isso que eu faço. Eu vou entender a função do uso abusivo. Por exemplo, para ficar bem claro para vocês, eu tinha um paciente que fazia uso abusivo de álcool porque ele tinha excesso de timidez. Muda. A pessoa, quando faz uso abusivo de álcool, ela fica sociável. Tem gente que fica rico, tem gente que fica beijoqueiro, tem gente que ama todo mundo, tem gente que vira bailarino sem nunca ter dançado na vida. Pera aí, calma aí. Ninguém aqui precisa se acusar. E nem acusar o coleguinha. Entendeu, pessoal? É isso que acontece. Esse cara, especialmente, quando ele vem, qual a primeira queixa da pessoa? Eu faço uso abusivo de álcool e queria parar. Ele não vem falando que ele tem excesso de timidez e por isso ele bebe. Muitas vezes ele nem sabe por que ele bebe. Ele tem excesso de timidez? Tem, mas ele nem sabe que foi isso, que é por causa disso que ele bebe tanto. E aí o que eu vou fazer? Eu vou descobrir a partir das sessões de terapia. E foi muito interessante, porque a partir das sessões de terapia, aí eu descobri que o motivo dele beber compulsivamente era por causa da timidez. E aí, quando eu soube que era por causa da timidez, aí o que eu fiz? Novamente, coloquei exercícios comportamentais para esse sujeito. Simples. E aí, quando ele veio a mim, eu cheguei e falei assim para ele. Aí eu mapeei, eu entendi a função do comportamento, aí agora eu vou para o segundo processo. É tudo organizado, gente. É ciência. A ciência é a busca da ordem. Ciência nada mais é do que a busca da ordem. Você organiza, você organiza todos os fenômenos, busca a ordem para depois ir resolvendo uma por uma. Isso é ciência. Isso é bonito. Se você organiza as coisas da sua vida, você está fazendo ciência. É isso. E aí o que acontece? E aí eu fui organizando tudo. Aí a gente foi para a próxima etapa. Qual que era a próxima etapa? Mapear a vida desse sujeito. O que ele está fazendo? Por exemplo, que hora você acorda de manhã? O que você faz no dia a dia, de segunda a domingo? O que você faz? De segunda a sexta eu acordo de manhã, o que você faz? Você vai na padaria? Não vai? Aí ele me falou. Eu preciso saber. Aí ele me deu todo o mapeamento. Segunda de manhã, eu acordo cedo e tal, vou na padaria, peço pão e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o que eu falei para vocês, aonde eu atuo? No comportamento, né? Então, se ele vai pedir pão, eu quero saber como ele vai pedir pão. Comportamento. Como ele vai pedir pão? Perguntei para ele. Aí ele deve ter pensado, oxe, até isso o cara quer saber, né? Mas isso é interessante. É aí que eu vou colocar o exercício. Aí ele falou assim para mim, não, eu chego lá, e aí eu chamo o padeiro vem ali perto de mim, aí eu falo, me vê 5 pães aí. Aí ele me dá os pães, e aí eu vou lá, pago e vou embora. Aí eu falei, é assim que você faz? Então vamos ver. Eu já entendi a função. Ele é absolutamente tímido. Chama o padeiro para chegar pertinho para ele poder falar. O que eu fiz com esse cara? Eu falei, beleza, a partir de agora você vai fazer o seguinte, e vai ser esse exercício por uma semana, tá? Você tá lá, pertinho lá do padeiro, em vez de você falar com o padeiro, você toma um passo de distância para trás e fala alto.
Por favor, me vê 5 pães. Para todo mundo da padaria te ver, inclusive o padeiro. O padeiro vai te fornecer o pão, você pega, paga e vai embora. Só isso. Olha o que eu estou fazendo. Estou substituindo o repertório comportamental dele por um outro. Aí eu falei, você consegue? Aí ele, não. Aí eu falei, cara, a terapia é o seguinte, não adianta, cara, qualquer coisa que você for fazer na sua vida vai ser assim. É 50% do especialista e 50% seu. Pode ser psicólogo, pode ser outro médico, pode ser esporte, pode ser o que for. Vou empreender com o maior especialista do mundo, que ele vai me dar o caminho das pedras, você vai ter que se comportar. 50% seu e 50% especialista. Aí ele falou, beleza, então eu vou fazer. Aí ele fez, né? E a terapia semanal, aí na próxima semana ele veio. Aí eu perguntei pra ele, e aí, como é que foi? Você foi lá, você fez o nosso exercício? Ele falou, sim. Eu falei, como é que foi? Ele, rapaz, o primeiro dia foi complicado. Eu cheguei lá para pedir o pão. Antes de chegar lá para pedir, eu já estava suando todinho. Aí eu dei um passo para trás, né? Cheguei lá perto, dei um passo para trás, como você falou, e pedi. Só que na hora que eu pedi, minha voz até embargou. Minha voz embargou e tal. O cara, é o quê? Eu falei 5 pães. Aí o cara me deu o pão, eu fui lá pagar o homem, dei as moedas, que as moedas caíram lá no balcão, eu saí e fui correndo. Parecia até que eu tinha roubado o pão. No segundo dia, fiz a mesma coisa. No terceiro dia, fiz a mesma coisa. Foi bom? Não, foi ruim. No quarto dia, foi ficando mais tranquilo. No quinto dia, foi ficando mais tranquilo e hoje eu estou aqui. Por que, pessoal, que foi ficando mais tranquilo? Frequência comportamental. Frequência comportamental simples, vira hábito. E aí, depois disso, eu coloquei, ficou fácil? Aí, na próxima semana, ele continuou fazendo a mesma coisa. Depois, quando ficou facinho, suave, agora a gente vai para um degrau maior. Aí, a gente foi para um degrau maior. Aí, ele fez. Foi para um degrau maior. Fez. A bebida acabou de perder a função. Porque agora, ele perdeu a timidez. Ele é um sujeito absolutamente sociável. Quando o uso abusivo perde a função, fica mais fácil de retirar o sujeito do vício. É isso que eu faço. Perceberam? Entenderam como é que é o esquema? É assim. Beleza? Substituir alguma coisa, tá? Para que serve a psicologia comportamental? Como eu falei para vocês, controle e previsão de comportamentos. E eu faço isso aqui, ó. Eu anoto exatamente essa formulazinha antes de eu atender alguém, que é uma técnica chamada tríplice da contingência, que é o ambiente que controla a resposta que elicia uma consequência. Aqui é fácil de entender. Ambiente, resposta e consequência. Ambiente é tudo aquilo que é externo à sua pele. Tudo que é externo à sua pele é o seu ambiente. Agora vocês vão entender o que eu faço na clínica. Eu faço isso aqui, ó. Antes de categorizar o comportamento do sujeito, de anotar, eu ponho ambiente, resposta e consequência. Bonitinho, essa é a fórmula, tá? Ambiente, tudo que é externo à pele do sujeito. Resposta é como o sujeito se comporta frente àquele ambiente. É aqui que eu vou atuar. Quando é empresas, quando eu quero mudar o clima de alguma empresa, quando eu quero mudar o clima organizacional, trazer mais desenvolvimento, aonde é que eu vou atuar? Vou atuar aqui? Não, eu vou atuar aqui. Ambiente organizacional. Eu vou colocar regras, vou colocar determinadas coisas que fazem com que as pessoas se comportem da melhor maneira possível. Percebe? Agora, como eu estou falando de uma pessoa específica, eu estou falando em atuar aqui, no comportamento, como ela se comporta no ambiente. Que como ela se comporta vai sempre ter uma consequência. Entendeu? Vocês vão entender agora. Isso aqui, meu professor passou acho que 3, 4 semestres tentando explicar pra gente e teve muita gente que não entendeu. Tá? Pode falar. Nesse caso de ambiente aí, essas pessoas explosivas. Muito bem. Porque às vezes é uma coisa simples, a pessoa explode do nada assim. Cara, uma pessoa explosiva, ela aprendeu desde pequeno a ter comportamentos mais explosivos.
Desde mais novo, ela aprendeu. Por quê? Porque teve determinadas consequências positivas. É isso que eu faço. Eu analiso a pessoa, entendeu? Claro que eu vou precisar do quadro referencial dessa pessoa, que eu falei antes, que é o ambiente dela, o contexto histórico dela e os repertórios comportamentais que ela aprendeu a ter durante a vida. Aí eu ponho ela nessa forma, entendeu? Aí muitas vezes uma pessoa explosiva, ela aprendeu a responder assim, porque, por exemplo, vamos supor, com os pais não querem dar determinado brinquedo, aí ela fez um chilique. Ah! E aí ela teve o brinquedo. Então ela começou a aprender que se ela der chilique, ela vai ter o que ela quer. Simples, de forma bem simples eu estou falando aqui para vocês. Assim como esse exemplo. Olha o ambiente aqui, ó. A mãe com chinelo. O ambiente é tudo que é externo à sua pele. É assim que é categorizado o ambiente. Tá? Então o outro sujeito também é um ambiente. A mãe com o chinelo. Aí como é que o sujeito como é que a pessoa responde? Como é que a pessoa se comporta? Com a carinha do gato de botas. Ele aprontou, vamos supor, ele fez alguma baguncinha. Aí a mãe veio com chinelo, olha o ambiente. A mãe veio com chinelo para bater nele. Aí na hora que a mãe tá tendo a ação de bater nele, aí ele responde com a carinha do gato de botas. Ele faz essa carinha. Aí a consequência é a mãe abraçar ele. Então ele acabou de aprender que se todas as vezes que a mãe pegar o chinelo, ele fizer essa carinha, ele vai se dar bem. É assim que eu analiso alguém. Agora vamos supor que ao contrário, no ambiente da mãe com o chinelo, ele responde com essa mesma carinha. Mas a consequência é palmada aqui, em vez de abraço. Aqui veio palmada. Numa próxima vez que a mãe pegar o chinelo, ele vai tentar responder de outra forma. Não vai ser assim, porque ele percebeu que a consequência foi ruim. Então o que ele vai fazer? Ele pode correr. Aí a mãe fala, se correr, vai ser pior. Exatamente. Mas muitas vezes a mãe está fazendo comida, está fazendo outras coisas, e aí esquece. Aí o filho percebeu o seguinte, eu corri e não foi pior, a consequência foi positiva. Então a probabilidade que ele tem de correr a próxima vez que a mãe pegar chinelo vai ser muito maior. Entendeu? Se a mãe pegasse chinelo e ele corresse e a resposta depois, e a consequência fosse ela dar uma chinelada, realmente, aí ele percebe, não, então realmente correr foi pior. Então ele vai tentar outro comportamento aqui. Sei lá, às vezes ele vai tentar o comportamento aqui de ajoelhar e orar na frente da mãe. Até ele perceber um comportamento que a consequência seja mais agradável para ele. É assim. Por isso é que o adolescente ele vai testando, a criança vai testando muito. Ela testa para ver o que dá certo. Porque ela está vindo no mundo agora. Então ela vai te testar, ela vai testar tudo. Para ver quais são as consequências mais agradáveis. Beleza? Pegaram isso? É assim que eu analiso pessoas. Pessoal, é isso, tá? Aqui algumas abordagens que existem dentro da psicologia, só para vocês terem ideia que existe muito mais coisa. A psicologia é vasta, é uma pá de coisas, enfim. Então, pessoal, essa foi a nossa palestra, beleza? É isso. Muito bem. Fechou. Já alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Pode perguntar. Tem chat, é isso? Tem um chat? Não, né? Então acho que é isso. Se tiverem alguma pergunta aí, tá, pessoal? Estou à disposição. Muito bom. Sabe as consequências.